Estes estão murmurando contra o Senhor Jesus. Estes homens estão questionando que duro é o discurso de Jesus. Quem é que pode ouvir essas coisas? Deixe-me trazer para você um contexto grego, no verbo aqui, né? Como disse Leandro no último sermão, a gente que estuda, você que se vire, passa lá na tua matéria de grego. A palavra duro aqui, meu irmão, não é só que o ensino de Jesus é difícil. Talvez para nós essa seja a primeira leitura. É muito difícil isso aí que ele está falando, isso é muito duro, são palavras duras, como quem fala com firmeza. E isso é uma realidade. O ensino de Jesus é duro mesmo, é difícil. E quando os homens murmuram e dizem, o que é? Você está falando que você é Deus? Jesus fala, é. Você está falando que a gente vai comer seu corpo? Ele fala, é verdade, é isso mesmo. Você que estava aqui no último sermão de João, percebeu essa cena. E agora Jesus está falando algo que é duro, não somente no sentido de ser difícil, de ser rígido, mas a ideia de duro aqui é algo inflexível, severo, violento, ofensivo, intolerável. É um absurdo o que esse homem está falando. É isso que esses homens estão murmurando. Esse discurso desse homem, ele é um intolerante. Quem o pode ouvir? Ai, você, meu irmão, crente do século 21, intolerante. Veja como o verso 60 ao verso 65 estão nos descrevendo como se portam aqueles que não são verdadeiros discípulos. Como que a palavra da cruz é ofensiva a eles. Quando Jesus está trazendo o mais puro ensino, ele é considerado um homem violento e ofensivo. E o verso 61 nos diz que Jesus sabia que eles murmuravam. O Senhor sabia sobre o que eles estavam falando. E a resposta de Jesus é, isso vos escandaliza? Jesus fomenta o assunto. Jesus ergue o assunto. Tal como mais cedo os homens murmuravam e Jesus os interrompe, e nós falamos sobre escândalo, aqui a palavra escândalo é o Senhor Jesus quem lança a mão dela. Vocês estão pasmos pelas coisas que eu ensino? Isso escandaliza vocês? Eu quero ver como vocês vão se portar quando vocês verem o Filho do Homem voltar para onde primeiro estava. O Senhor Jesus está dizendo que Ele foi encarnado, que nasceu da Virgem Maria, na obra do Espírito Santo de Deus. E por que forma Jesus voltaria ao céu? O que está acontecendo até que Ele volte? Veja, Jesus está pregando em Cafarnaum. Provavelmente Ele está na região onde mora a sua família. E Ele vai até a sinagoga, onde o povo se reúne. É plausível que haja essa discussão sobre assuntos espirituais, como se numa escola bíblica dominical, como algum ato da sinagoga, e ali Jesus está celebrando a Páscoa, Jesus está no momento da Páscoa, 1 ano antes de ser crucificado. Deste momento, ali há 1 ano, Jesus seria crucificado. Veja, toda a narrativa de João, até o final do livro, vai falar sobre o ministério público de Jesus e os fatos que acontecem ao longo desse período. E qual é o caminho do Messias? Qual é o meio pelo qual o Messias voltaria ao Pai? Jesus está falando, se para vocês é escandaloso ouvir essas coisas que eu estou dizendo, eu quero ver quão escandalizados vocês vão estar o dia em que eu for pendurado no madeiro, como um criminoso. O dia que eu for contado entre os ímpios, ainda que perfeito. O dia em que o meu sangue for vertido e que eu for sepultado com os mortos. Se agora não creem, como crerão lá? O Senhor Jesus está falando do escândalo que aumentaria cada vez mais, porque estes homens são pessoas que seguem a Jesus por causa dos seus feitos. Eles estão seguindo um mestre cheio de feitos. Eles estão escandalosos porque eles não querem ouvir o evangelho da graça, do Cristo ressurreto. Eles estão andando atrás do multiplicador de pão.
Eles estão escandalizados porque Jesus diz ser maior do que Moisés e tão apegados à sua religiosidade judaica que não conseguem ver que Moisés ensinava a respeito de Jesus. Tão cheios de si mesmo, dos seus próprios conceitos, das suas próprias verdades, que é ofensivo Jesus falar essas coisas. Quão mais ficariam ofendidos quando este, que diz ser o próprio Deus, estivesse sepultado como um morto, de fato morto, não só em comparação. Como ficariam escandalizados quando o Senhor Jesus passasse por esse caminho e ressuscitasse ao terceiro dia e ascendesse aos céus entre nuvens, sumindo da vista dos seus discípulos. Jesus não estava comprometido com a expectativa desses homens. Eles não estavam dispostos a abrir mão de si mesmos para aprender docemente do Senhor Jesus. E Jesus diz que, por causa desta dureza de coração que se escandaliza, eles estariam cada vez mais escandalizados e não poderiam se achegar ao Redentor da alma. Veja, meu irmão, o Senhor Jesus diz no verso 63 um precioso ensino. Ele nos diz que o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita, e as palavras ensinadas por ele são espírito e são vida. Jesus está mostrando àqueles homens que o reino de Deus é espiritual, que a obra do Messias é interna, que os feitos de Jesus não deveriam ser aguardados como impérios, governo e mudanças sociais. O Senhor Jesus está tratando na redenção do pecado, as coisas espirituais. Sabe, meu irmão, que 1 Coríntios 2 nos ajuda a entender o ensino de Jesus. A partir do verso 13, Paulo diz assim: disto falamos não em coisas ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o mundo natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo amplia, esclarece este ensino, mostrando que coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E o homem carnal se escandaliza quando ouve falar das coisas espirituais. Como é que é? Você vai inculcar a Bíblia na cabeça de uma pobre criança? Que absurdo. Meu irmão, ímpios não discernem coisas espirituais. Você, bitolado, rato de igreja, vai para a igreja de novo? Vai lá encher o bolso do pastor de dinheiro. Olha aqui, meu irmão, a notinha aqui no meu bolso do paletó aqui. Não discernem as coisas espirituais, não entendem que a vida na comunhão da igreja e no culto público é um culto espiritual ao Senhor, e você não está vindo aqui para este sacerdote fazer nada por você, você está vindo aqui prestar o seu culto a Deus. Coisas espirituais se discernem espiritualmente, e é disso que Jesus está falando, é disso que estes homens não entendem. E o verso 66 nos fala dura coisa sobre esses falsos discípulos. O Senhor Jesus já sabia e já afirmava: contudo, há descrentes entre vós. Meu irmão, dura verdade para o povo de Deus. O texto nos diz que Jesus sabia desde o começo quem eram as pessoas que não criam nele, inclusive quem era o seu traidor. Veja que curioso.
Jesus já sabia o que aconteceria, ele conhece o coração dos homens. Predestinação não é doutrina presbiteriana, é a Escritura nos dizendo que Deus tem governo e domínio sobre cada fato que se passa sobre o mundo, inclusive sobre a salvação dos homens. E Jesus está tratando com esses homens, mostrando a sua carnalidade, porque o Senhor lhe conhece o coração, porque o Senhor sabe a maldade que havia no coração de Judas, que talvez neste momento nem cogitasse ainda vender o Senhor Jesus, mas o Senhor já sabia quem é o filho do diabo. E por isso o Senhor Jesus diz no verso 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Os crentes são em suma os eleitos, nós sabemos disso. O Senhor Jesus está mais uma vez reafirmando isso. E o Senhor Jesus está mostrando para nós, até quando rebeldes quanto à doutrina da eleição e da predestinação, que os ímpios não estão desejando ser salvos, que os réprobos estão cada vez mais abominando e se escandalizando contra o Senhor. A doutrina da eleição, meu irmão, não mostra alguém que deseja muito ser salvo e Deus diz, que pena, eu não escrevi seu nome no livro da vida. O Senhor Jesus está nos mostrando que os inimigos da cruz de Cristo são e serão em todo tempo afrontosos ao Evangelho. Só que o negócio, meu irmão, é o seguinte, você não sabe quem é. O Senhor Jesus nos conta uma parábola, que é a parábola do semeador. Ele passa a contar aos seus discípulos um ensino, dizendo que um homem lançou sementes de trigo no seu campo, e este campo farto de trigo, durante a noite, um inimigo deste homem foi lá e semeou joio. Joio e trigo são duas plantas muito parecidas, muito iguaizinhas. A diferença é que trigo é trigo e faz o pãozinho que você gosta de comer amanhã de manhã ou hoje à noite. Agora, joio, meu irmão, é só palha mesmo. Joio cresce igual capim. Tem cara de trigo, mas não é trigo. Olha você ver que curioso. E a interpretação da parábola, Jesus nos diz, a seara é a igreja de Cristo. A seara é a nossa boa vida aí que você está vendo. O trigo são os crentes e o joio são os incrédulos. Este inimigo é Satanás. Olha a dureza disso, meu irmão. O Senhor Jesus nos diz que Satanás semeia ímpios no meio da igreja. Olha que coisa terrível. Guarda isso no teu coração, que eu quero te fazer uma pergunta no final desse sermão. Satanás semeia ímpios no meio da igreja. E você fala assim, pastor, vamos fazer uma força-tarefa, vamos pegar esse joio e tocar fogo neles. Deus me livre de viver com o filho de Satanás. Não, está o inimigo infiltrado na igreja. E o Senhor Jesus, nesta mesma parábola, diz, mas vocês não discernem quem é joio e quem é trigo. Teu trabalho, meu irmão, é pregar, pregar e pregar. Quem conhece o joio e o trigo é Jesus. Quem está dizendo, eu sabia já que eles não creriam, é o Senhor Jesus, o Deus onisciente. E o Senhor Jesus diz, no último dia, os anjos do Senhor ajuntarão o trigo e o recolherão para o celeiro. Os crentes serão trazidos para a comunhão eterna. E este joio será ajuntado pelos anjos do Senhor e lançado em fogo que arde, para ser consumido como palha. Nós não temos esta capacidade, e o Senhor nos proíbe tentar arrancar o joio do trigo. Então você pode ficar tranquilo, meu irmão, você não precisa ficar olhando por cima do homem falando, aquele ali é joio. Pastor, vou nem pregar para esse ímpio aí, que eu sei que isso aí é joio, vou nem gastar meu tempo. E aí vai no joga pérola aos porcos, né? Não interpretou o versículo nada com nada. Veja, meu irmão, dura coisa é pensar que o Senhor assim conhece tão profundamente a sua seara e também os nossos corações. E deixe trazer isso à nossa realidade e pensar sobre os falsos discípulos de Cristo. Meu irmão,
a palavra de Deus é ofensiva para você, pense nisso. A palavra de Deus afronta todos nós, porque ela expõe o pecado. A palavra de Deus escancara os seus olhos e mostra que você é podre. A palavra de Deus, nesse ponto, realmente é dura. Mas você, como os discípulos, podem dizer: Senhor, é difícil, mas estamos aí. Ou nós olhamos a palavra do Senhor, nós olhamos os ensinos bíblicos e dizemos: é muito difícil, eu prefiro fazer o que eu acho melhor. Meu irmão, é terrível esse momento. Terrível. Porque os ensinos que mais confrontam a vida da igreja são aqueles que são sorrateiros. Sabe o que é o problema nesses momentos, meu irmão? É que a nossa rebeldia é com a guarda do dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. A palavra do Senhor diz: você quer degladiar com o ensino de Cristo? Faça. A palavra de Deus diz que o matrimônio, aqueles que o contraem, devem se casar no Senhor. É duro para você esse ensino? A Bíblia diz: aqueles que já são casados, que não se apartem. Ah, pastor, está vendo aí? Eu casei com o ímpio, então agora, ufa, carta de alforria. Não, meu irmão. A Escritura resguarda claramente, e nós falamos sobre isso com a igreja hoje. A Bíblia é clara nos seus princípios. Você quer ver? Você quer ver assim, ó, no coração? Dízimo. Dízimo, meu irmão. Você não está enchendo meu bolso de dinheiro. Garanto para você. As contas da igreja são passadas a limpo, uma vez por ano. Pode consultar o tesoureiro, ele vai te dar cada centavo dessa igreja que foi destinado. Mas o problema não é que a igreja rouba. O problema é o teu coração, que olha e diz: dura este ensino. Eu não quero isso aí para mim, não. É o inculcar dos filhos. É o amar a tua esposa e o teu marido. Você sabe onde que o calo aperta, meu irmão? E a gente prova a nossa fidelidade a Deus? Não é quando tem marcha da maconha e você não vai, não. Aí é fácil ser crente. É fácil. Nosso coração é provado no Senhor quando alguém nos fere. E o Senhor nos diz: perdoe seus inimigos, como eu lhe tenho perdoado. Perdoe os seus devedores, como eu perdoei as suas dívidas. Aí a gente olha e fala: Senhor, que absurdo você me pedir isso. A gente fala igualzinho esses falsos discípulos. Que absurdo o Senhor me dizer isso. Meu irmão, dura coisa é ficar escandalizado com o Senhor. Nós precisamos nos voltar e nos portar como verdadeiros crentes. E o verso de número 66 em diante nos fala, nos narra então esta realidade daqueles que são verdadeiros discípulos. Veja que à vista dessa discussão, dessa fala de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nós sabemos que além dos 12, os apóstolos, haviam muitos outros seguidores de Jesus. Haviam muitos outros discípulos. Uma grande multidão vinha perseguindo Jesus, desde a multiplicação dos pães e dos peixes e até antes dela. E então, aqueles que querem pão e circo, como pregamos, agora eles se veem perante a dura e ofensiva realidade do Evangelho de Cristo. Meu irmão, não é fácil ser crente. Essa é a realidade. Se fosse eu ia falar assim: não é fácil ser crente, né? Nós que é da roça. Esse negócio aí não é muito simples, não. Jesus, vendo esses homens irem, vendo a sua popularidade baixar, Jesus está vendo os seguidores dele dando dislike, deixando de seguir, um follow. Jesus se volta para os seus discípulos e diz: porventura quereis vós também retirar-vos? Meu irmão, Jesus não é
nesse texto um homem maldoso, um homem orgulhoso, que está dizendo, sabe, igual assim, a sua mãe que bate no seu irmão e vira para você e fala, quer apanhar também? Parece que é nesse tom aqui que Jesus está falando, né? Quer ir embora também? Pode ir. Jesus, meu irmão, está desafiando intimamente os seus discípulos. A fala do Senhor Jesus é um verdadeiro desafio. Ele está perguntando, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? E meu irmão, deixe-me aplicar aqui e agora, ao invés de deixar isso para o final. A vida com Jesus não é fácil. A vida com Jesus não é simples. Ela envolve a negação de tantas coisas que nós julgamos importantes e que desaprovam, e o Senhor desaprova. Abrir mão do seu sonho. Se o seu sonho não vai conforme o que Deus aprova. E se Deus disser para você que o que você ama não é amável, é aqui que o negócio acontece, meu irmão. É aqui que o falso discípulo diz, tá bom, mas eu prefiro a minha carreira. Obrigado, Senhor, te respeito, vou assistir online, mas vou ficar em casa no domingo, porque igreja não é uma necessidade para o crente moderno. Vou assistir do YouTube, mesmo que eu possa estar na comunhão dos crentes. Prefiro fazer do meu jeito. Quando obstinadamente nós negamos o que Cristo ensina. Ser crente não é fácil, meu irmão. A Bíblia vai te abrir no meio. Jesus vai pôr uma caixa de ferramenta em cima de você, e Ele vai santificar a tua vida. E Ele vai expor os teus pecados, e o seu glorioso jeito de ser, que você ostentou a vida inteira, Jesus vai dizer, isso é orgulho, e servo meu anda humilhado. O que você vai fazer? Você está entendendo o que é andar com Jesus? Andar com Jesus é negar a si mesmo. E por isso Jesus está dizendo aos discípulos, vocês querem se retirar também? Vocês querem ir embora e fazer outra coisa, servir outro Senhor, andar conforme o coração de vocês? Meu irmão, este é um momento glorioso do texto bíblico. Quando Pedro, e sempre Pedro, né? Pedro é pronto a falar. Às vezes certo, às vezes errado. Um dia Pedro estava tão pronto que ele deu uma espadada na orelha do soldado, né? Tão pronto que ele estava. E Pedro toma a dianteira dos 12 a quem Jesus se dirige. E diz essa gloriosa confissão. Senhor, para quem iremos? Senhor, não tem outro mestre. Não tem outro Deus. Não há outro que nos conduza ao Pai. Não há outro caminho. Para quem nós iríamos? Ainda que nós quiséssemos ir embora, para onde? Este lugar não existe. Este mestre não existe. Para quem nós iremos? Pedro está dizendo, tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, haviam tantos pregadores neste tempo, haviam tantos desenvolvimentos teológicos de fariseus, saduceus, essênios, havia tanta proposta religiosa boa, onde você poderia obedecer à lei, pagar os seus pecados. Se você gosta de uma vida mais social, mais cultural, seja um saduceu. Os saduceus se dão bem com os romanos, maravilhoso. Se você gosta de ser religioso, usos e costumes, ai pastor, não gosto de modinha, seja fariseu, pronto. Você acha que esse mundo está sem freio, ladeira abaixo, que todo mundo vai para o inferno, e que a melhor coisa era morar no mato, isolado de todo mundo? Os essênios fizeram isso. Eles construíram um vilarejo para eles, na região de Qumran. Foram morar lá entre os crentes, e os ímpios se explodam. Haviam tantos mestres e tantos ensinos, mas só em um lugar havia palavra de vida eterna, em Jesus. E Pedro está dizendo, para onde nós iríamos, Senhor? Tu
tens as palavras de vida eterna. E nós não queremos pão e peixe, e nós não queremos milagres e sinais, nós não queremos um outro mestre que nos ensine coisas gloriosas. Pedro diz: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro está dizendo: nós queremos a pessoa de Jesus insubstituível, porque o Senhor é o nosso Deus. Ainda que seja duro, ainda que seja difícil segui-lo, nós vamos segui-lo, Senhor, porque nós entendemos que melhor é estar com o Senhor do que andar nos caprichos do nosso coração. Gloriosa confissão, meu irmão. Parece que a resposta de Jesus é meio insensível, né? Jesus não fala nada sobre a confissão de Pedro. Ele diz: não vos escolhi em número 12, contudo um de vós é diabo. Jesus dizia isso porque ele conhecia porque ele conhecia Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas é Iscariotes por conta da região onde morava. Jesus sabia que era este que o iria trair. E Jesus está desde já alertando os discípulos e inclusive responsabilizando Judas, que teve todas as oportunidades de crer. Meu irmão, Mateus 26, verso 24, diz que o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que não houvesse nascido. Judas é responsável. Judas é a figura clara do falso discípulo. Judas anda com Jesus, ele ouve Jesus, ele tem o bom mestre com ele. E ao fim de todas as coisas, ímpio. Judas, meu irmão, diz um pastor, e juro que procurei de onde eu vi isso e não encontrei. Dizem que se houvesse na igreja apostólica a tentativa de eleger um pastor, agora que eu já fui eleito posso falar disso, daqui 5 anos vocês brigam comigo de novo. Se houvesse a tentativa de eleger um pastor, alguém diria: vamos pôr Mateus para pastorear? Não, Mateus não. Mateus é coletor de impostos, assim, não é um cara muito popular, né? Tem uma truculência ali, um desentendimento. Não, então vamos pôr Pedro. Não, cara, Pedro é bocudo, olha lá, Pedro lá, fica sempre fazendo as coisas primeiro, às vezes faz certo, às vezes faz errado, essa truculência. Não vamos pôr Pedro, não. Vamos pôr quem então? Vamos pôr Judas. Homem piedoso, Judas. Judas cuidava da bolsa dos apóstolos, metia a mão na bolsa também, arrancava um dinheirinho de lá, né? Judas, meu irmão, estava preocupado com os pobres. Nós precisamos de um homem assim, preocupado com os pobres. Judas está lá, meu irmão, dizendo para Jesus: Senhor, não quebre esse perfume, vamos vender e dar o dinheiro para os pobres. O pobre era ele, né? No final das contas, diz o texto. Judas, meu irmão, com um coração réprobo diante do Senhor. Você quer ver uma dura realidade? O problema da sua vida cristã não é o seu marido que não faz culto doméstico. Não é sua esposa que não te dá tempo para ler a Bíblia. O problema da sua vida cristã não é porque o pastor Lucas prega mal. Tudo bem eu pregar mal. Ou não, né? O problema da sua vida cristã não é porque a primeira igreja não tem um culto de estudo bíblico às quintas-feiras. Não é esse o problema. O problema da tua conversão e da tua piedade não está em outro lugar. Judas andou com Jesus. Judas ouviu e viu a Jesus. Judas colocou a mão no prato que Jesus comia. E ainda assim, com um coração desviado. O problema, meu irmão, é o coração que não ama o Senhor. Por isso, nessa noite, você precisa voltar os olhos ao teu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta ao final dessas coisas. Quer retirar-se? Ninguém vai no banheiro agora. Se eu falo isso e você vai no banheiro agora,
quer retirar-se. A gente viveu uma cena muito engraçada. Seminário, meu irmão, é um negócio que só quem está lá sabe. Só quem está lá sabe. Durante o primeiro semestre, todos os calouros passam por uma avaliação psicológica, sabia? Que a chance de enlouquecer é grande, né? Ou para garantir que não tem nenhum doido no meio. Mesmo assim, passam uns doidos, a peneira é larga às vezes, né? A professora Raquel é responsável por isso, ela é professora do seminário, ministra as aulas sobre introdução à psicologia, nós estudamos isso lá. Uma excelente profissional, uma mulher crente, piedosíssima, uma grande conselheira. E aí todos nós tínhamos que passar pela professora Raquel em algum momento do semestre. E eu tenho um grande amigo, Fábio, pastor em Caxambu, meu padrinho de casamento. E um dia a gente estava conversando e o Fábio falou para mim assim, cara, você sabe o que eu queria mesmo? Eu queria sentar no escritório da professora Raquel, ela fazia aquele teste do pauzinho comigo, sabe que você faz um monte de tracinho no papel, a gente faz esse teste. E eu queria que ela falasse para mim assim, dá não, você vai ter que ir embora. Eu falei, Fábio, eu tenho a mesma sensação, cara. Cara, que vontade de jogar esse livro de grego para o ar e voltar a vender gás na roça, cara. Que vontade de ir embora daqui e não olhar para trás. Como é difícil. É muito difícil, meu irmão. E nós vimos gente muito melhor do que a gente desistir do curso e continuar crente. Não é apóstata não, meu irmão. Crente fiel que entendeu o chamado. Colega nosso que tirava só 10 e a gente falava, já que você está indo embora, deixa suas notas para mim, por favor. Mas, meu irmão, é impossível ir embora. É impossível ir embora. Quando você olha e você fala assim, cara, Jesus morreu por mim. Eu sou uma desgraça. Eu não dei um passo certo nessa vida. Meu coração é torpe. E Jesus me alcançou na minha torpeza. E Ele me deu uma graça, que foi servir Ele no ministério. E eu vou embora, ainda que eu quisesse, e tem hora que eu quero, eu não consigo. Agostinho de Hipona diz assim, Senhor, é duro te servir, e é impossível te deixar. Não é fácil ser crente. Mas se o Senhor te chamou para a vida cristã, meu irmão, persevere, vá no Senhor, ame a Cristo, faça guerra contra o seu pecado. Se você for para o ministério, reprove no grego, mas faça de novo, porque é impossível deixar o Senhor. Para onde nós iríamos, Senhor? Porque a nossa paz está no Senhor. Porque o nosso consolo, num mundo que desaba e se transtorna como se revirasse num terremoto, nós estamos no meio do caos e nós temos paz, porque nós temos o Filho de Deus. Só o Senhor tem esta palavra. Só o Senhor Jesus ensina a agir nas mais terríveis situações. E Jesus ensina, meu irmão. E a palavra dele é boa e ela se cumpre. E Jesus diz, haja assim. E você faz e acontece. Porque ele é bom, ele sabe o que faz. E as palavras dele são gloriosas. Jesus pega essa nossa vida torpe e Ele, nas suas palavras de vida eterna, nos ensina a abandonar a torpeza. E nós terminamos como Davi dizendo, Senhor, que sou eu? Que bem mais me falta o Senhor fazer? Não há outro Deus como o Senhor misericordioso. Meu irmão, nós temos a graça de ser discípulos e de ouvir palavras de vida eterna que são literalmente de vida eterna. Se é tão terrível pensar na condenação dos ímpios, se é tão doloroso pensar nos falsos discípulos que arderão no inferno por causa dos seus próprios pecados, tenha consciência disso. Falsos discípulos no dia do juízo serão ajuntados pelo Senhor
e julgados pelo Senhor e não por nós. Ainda que isso seja difícil, existe palavra de vida eterna, boa, duradoura. E meu irmão, não tem outra vida eterna não. Deus me livre de ser espírita e pensar que o melhor que eu vou ter é voltar de novo aqui. Não, mas você vai evoluir. Evoluir é o quê, meu irmão? Morar em Alphaville e andar de blindado? É inferno dobrado. A gente pelo menos não tem medo de ser roubado, porque não tem o que roubar. Que é, meu irmão, isso? Vida eterna. Vida boa, farta e duradoura que Deus deu para a gente indigna, que creu nele e que diz: Senhor, temos crido, ouvimos e cremos que o Senhor é o Santo de Deus. E nós temos o Senhor, e por causa desta fé, por causa do sacrifício de Cristo, nós somos chamados. Vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde o princípio dos tempos, Deus preparou um lar e uma morada eterna para os seus seguidores. E o Senhor Jesus consola a nós que o estamos seguindo, dizendo assim: olha, por um pouco não me vereis, vocês vão me perder de vista um pouquinho, tá? Mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei, e eu os levarei para mim mesmo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus há de nos levar à vida eterna. Só a palavra de Cristo conduz à vida eterna. Afinal, meu irmão, eu queria que você considerasse se você quer se retirar ou se você quer ficar. Se você quer abandoná-lo e viver a vida como você acha melhor, ou se você quer amá-lo e com todas as lutas da perseverança cristã, estar nele e ter a palavra de vida eterna em Cristo. Esta é a boa decisão que nos cabe aqui e agora, e esta só depende a você, só depende de você. Veja que quando Jesus fala daquele que o trairá, Judas diz assim: acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu? E Jesus responde a Judas dizendo: tu sabes. Se hoje, meu irmão, teu coração anda inquieto, perguntando: acaso sou eu, Senhor? Será que eu estou vivendo uma vida ímpia? Será que eu não sou um discípulo que ama só Jesus e deseja as palavras de vida eterna e não abandona o Senhor? Reveja o teu coração, meu irmão. Volte-se a Cristo, arrependa-se, faça a boa confissão. Só tu tens as palavras de vida eterna. Quero convidar o conjunto aqui à frente. Nós vamos cantar essa verdade. Nós vamos cantar